um pouco de tonteira e tal, mas já já fica tudo certo. Então ela falou, Pedro, eu vou tentar, mas infelizmente não conseguiu. Ela ficou, né? Ela falou assim, olha, mas meu estudo já está pronto, eu quero muito fazer, então a gente vai remarcar com ela para uma próxima vez. Mas o que tem para hoje é comigo mesmo. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as questões mesmo do que a gente já estava conversando no livro dos Espíritos. A gente estava lá eu esqueci o número do capítulo agora de cabeça, mas não importa. A gente estava estudando justamente a questão do retorno do espírito, do mundo espiritual, para o mundo material, vamos dizer assim, né? Ou melhor dizendo, para o mundo corpóreo, aqui para o planeta Terra. Então, esse retorno do mundo espiritual para o estágio de encarnado. Então, a gente não vai entrar na questão dos livros dos espíritos hoje, a gente vai dar continuidade à questão lá da aparência e tudo mais na próxima semana. E aí eu vou aproveitar para a gente conversar um pouquinho na noite de hoje a respeito das reencarnações, mas tentando trazer aí uma ou duas personalidades que estão presentes no Evangelho e que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas e sobre as suas reencarnações também e o testemunho que elas nos deram. Porque quando a gente pega a doutrina espírita, e aí não só as obras básicas, mas também as obras complementares, né, como as obras do Emmanuel, do André Luiz e de tantos outros espíritos, eles basicamente falam para nós o seguinte, que na formação da Terra, nós tínhamos praticamente dois grupos de espíritos. O primeiro grupo de espíritos, eles eram espíritos nativos da Terra, ou seja, que estavam sendo criados junto com o planeta Terra, que eram justamente os nativos, aqueles que estavam ali no estágio mais simples da evolução, enquanto que no segundo grupo, nós temos também um grupo que eles já não eram nativos, mas sim, vamos dizer assim, estrangeiros da Terra, que estavam sendo trazidos ao planeta para poder justamente avançar, ajudar no progresso intelectual, no progresso da ciência, da arte, da filosofia aqui no planeta. Ou seja, eles vieram nos ajudar, né? Porque se dependesse só dos nativos da Terra, esse processo demoraria mais, seria um tempo maior, mas ao mesmo tempo, eles estavam recebendo a oportunidade da sua própria redenção, né? A gente já estudou ali na questão dos livros dos espíritos, que é através dos processos da reencarnação, né, de experimentar a matéria, que a gente consegue se libertando da matéria. Então, era um processo bom para todo mundo. Esses espíritos ganhavam a oportunidade da redenção de melhorarem a si próprios, e ao mesmo tempo que o planeta Terra ele tinha a oportunidade de avançar de forma mais rápida. Dentro desse segundo grupo, ou seja, daqueles grupos que não pertenciam à Terra, nós temos três grupos, ou melhor, três subgrupos, né? Que o primeiro grupo são os espíritos muito inteligentes, mas que fracassaram na parte moral. Ou seja, eles chegaram aqui na Terra, e eram os mais numerosos, para poder justamente avançar no quesito da ciência, da parte intelectual, mas eles eram fracassados na parte moral. Ou seja, eles estavam recebendo a oportunidade da sua redenção moral, né, de se melhorarem nessa parte. Já nesse segundo subgrupo de espíritos trazidos aqui para a Terra, nós também tínhamos aí espíritos profundamente perturbados. Eram espíritos acostumados ao poder, espíritos com desequilíbrios graves, eles conseguiam manipular massas, comandar muitas pessoas, tinham esse apego ao poder, às guerras, eles eram perturbados nesse sentido. E o terceiro grupo já é um grupo um pouco menor, mas que, por outro lado, eram espíritos auxiliares diretamente do Cristo. Ou seja, eram aqueles espíritos missionários que de tempos em tempos reencarnam aqui no planeta para nos dar um exemplo de conduta, para nos impulsionar ao progresso, para nos falar, olha, é por esse caminho, venham comigo. Então, de tempos em tempos, a gente também tem esses espíritos reencarnando aqui na Terra, e aí a gente pode citar aí diversos exemplos que a gente tem, né? Então, eram basicamente esses quatro grupos. Os grupos dos nativos e o outro grupo dos estrangeiros. Os que eram perturbados, os auxiliares e os que fracassaram moralmente. E quando nós começamos a estudar a história da civilização, tem uma civilização que é muito importante para a história, porque ela basicamente divide a história da pré-história. E
E por que que isso se dá? Porque é o primeiro momento em que os espíritos aqui encarnados, eles começam a se organizar em sociedade. Eles começam a viver coletivamente. E, além disso, nós temos aí o surgimento da escrita. Então, essa civilização, conhecida como Mesopotâmia, que se desenvolveu ali entre o rio Tigres e Eufrates, naquela região, é a civilização que basicamente vai dividir a história da pré-história. E porque temos desses dois marcos muito importantes, tanto a parte da escrita quanto a parte da organização da civilização. E esse período, né, conhecido aí como Mesopotâmia, foi um período muito longo, né, vai desde aí 4.000 anos antes de Cristo até o século IV, mais ou menos, antes de Cristo. Ou seja, é um período muito grande e que tivemos ali diversos povos, diversas denominações ali, e um rei que ficou muito conhecido e tem uma importância nessa história é o rei Hammurabi. Ah, Pedro, mas por que que ele ficou importante na história da Mesopotâmia? Porque ele trouxe para aquela época um código de conduta, ou seja, chamado Código de Hammurabi. Porque quando a sociedade começou a conviver em sociedade, naturalmente surgiram aí os problemas que a gente sabe que existem hoje, de roubos, de vinganças, de mortes e tudo mais. Então, ele criou um código de 282 leis, mas essas leis, elas eram baseadas na lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então, essas leis, elas eram redigidas de acordo com o crime que a pessoa havia praticado. Ah, fez tal coisa, então vai ter isso. Não, foi um pouco mais grave, então a pena vai ser um pouco mais grave. Só que ainda tinha um agravante, porque essa lei de Talião, esse código Hammurabi, não valia para todo mundo. Se a pessoa, por exemplo, fosse da alta sociedade, tivesse uma posição nobre, aquelas leis elas não seriam aplicadas. Mas se fosse plebeu das baixas classes, aí a punição era mais dura. Mas era o primeiro momento, né? Era como a sociedade começou a se organizar. Então, a gente já via esses traços aí muito vingativos, muito rudes, né? Mas, logicamente, estamos falando aí do primitivismo da Terra. Bom, um outro personagem que chama a atenção nesse período também, e ele vai comandar ali o maior império daquela época, né, o Império Neo-Babilônico, e ele se denomina como Nabucodonosor II. Esse rei era o rei mais importante da região, afinal de contas, toda essa região era a região mais importante da época. E ele, quando assume o poder, ele só tinha 25 anos de idade. Ele herda o trono de seu pai. Seu pai morre, e ele, com 25 anos, vai ao poder e vai governar ali o Império Neo-Babilônico por cerca de 40 anos, sendo aí o governador mais poderoso. Só que os traços desse rei, do rei Nabucodonosor II, não eram os traços de uma pessoa afável, de uma pessoa doce. Muito pelo contrário. Os traços de personalidade desse rei era de uma criatura muito cruel, de uma criatura muito perversa. Quando ele fazia os seus escravos, né, tinha as suas guerras pelas posses, pelas dominações, ele faziam os escravos e, ao escolher os escravos e tudo mais, ele mandava todos os seus servos irem trazendo esses escravos até eles, e ele ia com uma lança cegando essas pessoas. De tamanha crueldade desse espírito. E não satisfeito, ele foi uma das pessoas que criou o bidente, porque como era muito trabalhoso cegar olho a olho, ele falou, poxa, com um bidente eu consigo de uma vez só cegar os dois olhos da pessoa de uma vez só. Então, por que eu estou trazendo isso? Para nós percebermos o tamanho da barbaridade que vivíamos naquele tempo. E essa história vai ser importante, porque mais à frente, eu quero que vocês guardem ela, que se der tempo a gente vai retomá-la com uma outra história que vai se conectar aqui. Enfim, esse rei, então, essa criatura perversa e cruel, insaciável na sua fome de poder e de conquistar territórios, ele invade Jerusalém, invade ali Israel, onde era a Palestina, e 8 anos depois de ter assumido o controle do seu país, ele faz todo esse processo de dominação do povo de Israel e conquista aquele território, né? Ele faz esse processo de ocupação,
Só que, por outro lado, passado-se algum tempo em que houve esse processo de conquista de Israel, os próprios judeus que viviam ali não se conformaram com aquela posição. Eles fizeram um levante contra o rei e falaram: olha, aqui não é a sua terra, a gente é, vai batalhar para poder conquistar ela. E aí ocorre uma grande guerra, e vai ser a primeira vez em que o templo de Jerusalém vai ser destruído, porque o templo de Jerusalém ele foi destruído duas vezes. Teve essa primeira vez, que foi com o rei Nabucodonosor, e aí teve a primeira diáspora também dos judeus, e depois nós temos uma segunda vez em que o templo de Jerusalém é destruído, que aí já é com os romanos, quando ocorre também a segunda diáspora, né, dos judeus. Então, nós temos esses dois momentos. E enquanto eles estavam nessas guerras, nessas disputas, o rei Nabucodonosor, ao invadir Jerusalém, ele falou o seguinte: olha, a gente não vai sair matando, escravizando, nem cegando todo mundo igual de costume, não. Nesse povo aqui, a gente vai fazer o seguinte: eu quero que vocês separem para mim as mentes mais brilhantes, as mentes mais nobres, as pessoas mais cultas, de boas condições intelectuais, de boas condições financeiras, mentes que têm aí a condição de me auxiliar. E assim, os seus servos os fizeram. Ao dominar Jerusalém, eles escolheram ali as pessoas que tinham a maior capacidade de agregar ao rei Nabucodonosor. E dentro dessas pessoas, né, desses judeus nobres, em que os servos escolheram, havia uma personalidade ali presente, que é a personalidade de um homem chamado Daniel. Daniel é um judeu, desculpa, cujo nome significa o Senhor é meu juiz. Esse, esse homem, Daniel, ele foi levado para poder servir ao rei Nabucodonosor, mas servir como escravo. E todas essas pessoas que eram capturadas no campo de guerra e que iam servir ao rei como escravo, eles eram castrados. Por quê? Era uma forma que o rei tinha de garantir a fidelidade desses escravos, porque aí eles não iam arrumar filhos, não iam ter famílias e tudo mais, então eles ficavam ali escravos e presos ao rei. A gente sabe muito pouco dessa figura, né, desse Daniel. A gente sabe somente que ele era de uma linhagem nobre, por isso que ele foi levado como escravo, mas a gente sabe alguns outros detalhes também sobre ele. O Daniel, ele era um médium extraordinário. Ele tinha uma capacidade mediúnica que não se via naquele tempo. Era uma capacidade muito além do que se tinha naquela época. E o rei Nabucodonosor, ele tinha ali magos, bruxos, pessoas daquela época em que ajudavam ele a interpretar os seus próprios sonhos. E à medida que eles interpretavam esses sonhos, o rei ia tomando as suas decisões, iam tomando as suas atitudes, eles funcionavam como conselheiros, vamos dizer assim, do próprio rei. E o Daniel, ele se destaca muito nessa capacidade mediúnica de interpretação de sonhos. Se destaca até mais daquelas personagens que acompanhavam o rei por muito tempo. Então, Daniel foi cada vez mais se tornando uma figura mais importante dentro desse reinado. Ele foi ganhando uma escala, uma hierarquia dentro daquele reinado de um grau de importância muito grande. Mas todo reinado chega um momento que tem o seu fim. E quando acontece a queda do rei Nabucodonosor, quem assume o poder do Império Neobabilônico é Dario, que é o novo rei. Só que ele pensa o seguinte: poxa, esse pessoal aqui que ficava com o rei Nabucodonosor não vai gostar de eu ter tomado o poder. Então eu vou fazer o seguinte: esse Daniel aí, vamos pegar ele e lançar nas covas dos leões, porque era uma cova, né, um poço, em que lá no fundo desse poço ficavam leões famintos, que não eram alimentados, e aí o rei Dario decide jogar Daniel lá para alimentar os leões, e aí ele não tem nenhum contratempo, nenhum empecilho com Daniel. Pois bem, assim os seus servos fizeram, jogaram Daniel até o túmulo, até a cova dos leões, e passados-se 24 horas, o rei Dario desce até as covas dos leões para ver o que tinha acontecido. Só que, para sua surpresa, ao chegar à cova dos leões, o Daniel estava lá convivendo completamente com os leões. Ele não havia sido atacado, ele não havia sido comido pelos leões, ele vivia lá completamente normal, sem nenhum arranhão.
Então, olha que criatura impressionante. Foi lançada, foi capturado, nada aconteceu com ele, serviu ao rei, foi mandado pelas covas dos leões e os leões não o comeram. Ele estava lá completamente intacto. Então, esse personagem, basicamente são essas coisas que a gente sabe sobre ele, né? Ele está presente ali no Velho Testamento, mas quando nós vamos analisar a personalidade em si do próprio Daniel, Daniel é o único personagem do Velho Testamento que ninguém nunca encontrou nenhum erro de conduta dele, porque muitos personagens ali presentes mostram esses pontos fracos, mostram os equívocos, mas o Daniel não. Ele era um conselheiro do rei, ele era uma pessoa muito correta, se destacava frequentemente pelo seu tipo de conduta, pela sua amorosidade. Ele era uma pessoa diferente. E o Velho Testamento deixa isso muito claro, essa personalidade afável, doce que Daniel possuía. E é muito interessante, porque eu disse a vocês que ele era um médium extraordinário. E ele, naturalmente, por ser médium, ele tinha uma conversa muito frequente com os espíritos. Era como se eu estivesse conversando aqui com vocês agora. Então, ele tinha essa conversa muito afável, muito tranquila com os espíritos, e eles, os espíritos, muitas vezes lhe passavam as notícias do futuro, faziam previsões, e ele, o Daniel, simplesmente anotava aquelas previsões que os espíritos o passavam. Então, o livro de Daniel, que é um livro que tem lá no Velho Testamento, é um livro pequeno, ele tem aí 12 capítulos, não é tão longo, mas é um livro de profecias. O que é um livro de profecias? É que vem falar para nós do futuro, daquilo que vem a acontecer. E esse livro foi escrito por esse personagem, pelo Daniel. E é interessante também, porque quando os espíritos iam conversar com Daniel, eles não se referiam a ele como Daniel, simplesmente. A gente vai criando apelidos, né? Uma maneira carinhosa, vamos dizer assim, de chamar as pessoas. Então, a Francine, não sei nem se é Francine, a gente não chama de Francine, a gente chama de Fran. A Célia de Celinha. E aí a gente vai chamando as pessoas por um jeito carinhoso, aquilo que tem mais faz parte do nosso cotidiano, né? E quando os espíritos iam se referir ao Daniel, eles chamavam Daniel de Daniel, um homem muito amado. Era essa a significação que os espíritos davam a Daniel. Então não era qualquer Daniel, era Daniel, o homem muito amado. E é muito bacana perceber esses detalhes que aparecem para nós, porque através desses traços de personalidades, a gente começa a entender quem é esse personagem. E quando nós estudamos a personalidade de Daniel, nós vamos encontrar uma outra personagem, agora já dentro do novo evangelho, do novo evangelho, muito parecida com os traços de personalidade de Daniel, o profeta. Essa outra personagem, ela nasceria aí 600 anos depois de Daniel, e tem o nome aí de João o Evangelista. Ah, Pedro, mas por quê? Dentro do Novo Testamento, nós temos aí basicamente dois Joões que são mais conhecidos. Nós temos João Batista e João o Evangelista, ou seja, são duas figuras completamente distintas umas das outras. João Batista é o primo de Jesus, que veio antes de Jesus, ele veio justamente, vivia no deserto, batizava as pessoas, ele meio que veio preparar, vamos dizer assim, o caminho, preparar ali toda para o processo em que Jesus viria e traria toda a sua mensagem. E os traços da personalidade de João o Batista, ele era um homem muito austero, muito duro, muito crítico nas suas falas, e que convocava as pessoas para uma mudança interior. Esse era o papel de João o Batista. Já João o Evangelista é uma figura completamente antagônica do João Batista. João Evangelista é uma figura completamente doce, uma doçura que até é difícil da gente assim compreender. E por esse motivo, João Evangelista era chamado por Jesus como o discípulo amado. Então, João, o evangelista, era conhecido como discípulo amado. Daniel, o profeta, era conhecido como homem muito amado. Olha a conexão entre Daniel, o homem muito amado, e João, o discípulo muito amado.
Então, João nasce 600 anos depois de Daniel e nasce também na Palestina, só que já numa região ao norte, na Galiléia, na região ali de Betsaida, que é uma cidade menor, uma cidade pequena, e que vivia basicamente ali das pescas, tudo girava em torno ali do lago. Então, era uma cidade muito interiorana, vamos dizer assim, onde as pessoas viviam através das pescas e tudo se girava em torno desse comércio, vamos dizer assim. E a sua família é uma família que também está retratada no Evangelho. É uma família composta aí por 4 pessoas. João, ele tinha um irmão chamado Tiago. Tiago, na verdade, é a forma como que a gente conhece, né? Porque, como diz o Jorge Larra, não existe Tiago lá nesse povo, esse nome não existe lá. O nome certo de Tiago é Jacó. Só que, ao trazer para cá, para o Ocidente, a gente não conhece como Tiago, a gente não conhece como Jacó. Jacó, Iacó, Iaco, Tiaco, então vira essa mistura aí e chega como Tiago. Então, Tiago é irmão de João Evangelista. E seus pais eram Salomé e Zebedeu. Então, Zebedeu, pai de João e Tiago Evangelista e João Evangelista, e Salomé eram as mães desses dois. Esses 4 viviam aí em conjunto e estavam sempre muito próximos ali do mestre. Até porque, quando a gente analisa todas as histórias dos discípulos e, na verdade, de todo o colégio apostólico do Cristo, a gente, na verdade, não tem só aqueles 12 apóstolos que a gente conhece. Os 12 apóstolos são os mais conhecidos, são os mais importantes, vamos dizer assim. Mas quando a gente entra lá na obra Boa Nova, nós vamos perceber que um dos colégios apostólicos do Cristo não são formados por 12 pessoas. Um dos colégios apostólicos do Cristo são formados por 500. E lá no Boa Nova nós vamos conhecer como os 500 da Galileia, onde Jesus aparece a eles após o seu desencarne e dá instruções para eles de como eles deveriam proceder agora. Dentro desses 500, nós temos um colégio apostólico um pouco menor, já não formado por 500, mas sim por 72 discípulos. Quem seriam esses 72? É o que o Evangelho narra para nós como a missão dos 70, onde eles deveriam sair em duplas ou trios, batendo de casa em casa, enfim, tem toda essa passagem lá no Novo Testamento. Dentro desses 70, ou 72, nós temos um colégio menor ainda, que são os 12 que todos nós conhecemos, os 12 apóstolos. E dentro desses 12, nós temos um outro menor ainda, que era formado apenas por 3 discípulos. Nós temos João, o evangelista, Tiago, o seu irmão, e o terceiro apóstolo que formava esse trio, que era justamente Pedro. Então, esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, são os apóstolos mais próximos do Cristo. Eram eles que estavam em momentos em que os outros apóstolos não estavam junto ao Mestre. Eles, quando nós temos e analisamos os fenômenos mediúnicos mais importantes ou com maior expressão mediúnica dentro do Novo Evangelho, do Novo Testamento, nós vemos que Pedro, Tiago e João são eles que estão na transfiguração de Jesus no Monte do Tabor. Na pesca miraculosa, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai orar no Getsemane, Pedro, Tiago e João. Então, nesses momentos mais delicados, ou maior expressão mediúnica, eram sempre os 3 que estavam presentes. E dentro desses 3 apóstolos, nós vamos perceber que João, ele era o mais novo dentre eles, e tinha uma relação muito próxima com o mestre, né? Então, isso vai ser retratado, naturalmente, no seu evangelho. Dentro do Novo Testamento, nós temos aí os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos que nós temos. E dentro desses 4 evangélicos, os 3 evangelhos, o de Marcos, o de Mateus e o de Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. O que isso quer dizer? São evangelhos que trazem Jesus, as parábolas, todas as narrativas, basicamente pelo mesmo prisma. Ou seja,
a gente poderia compilar todos esses textos que não teria nenhum problema. A gente conseguiria compreender, dava para entender toda a narrativa que está ali naqueles textos. A gente pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho escrito já para os judeus, porque todas as passagens em que ele vai falar sobre Jesus, ele queria provar para os judeus que Jesus era de fato o Messias que eles estavam aguardando. Então, a gente encontra, por exemplo, em diversas passagens lá no Evangelho de Mateus, falando assim, aconteceu isso para que se cumprisse tal profecia, e aí citava o Velho Testamento. Então, esses 3 evangelhos a gente consegue amarrar. Já o Evangelho de João, ele já não consegue amarrar nesse daí, porque ele tem um prisma completamente diferente. Enquanto o Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito ao mesmo tempo em que Jesus estava convivendo ali com eles, né? É o Evangelho de Levi, como está escrito lá na obra Paulo e Estevão, ou seja, foi o primeiro evangelho que todos os cristãos primitivos tinham acesso e que eram repassados uns aos outros. O Evangelho de João, por outro lado, não foi o último, mas foi escrito bem depois do desencarne de Jesus. Então, quando João escreveu ele já escreve com um outro ângulo, com uma outra visão. É como se toda aquela experiência densa, rápida e abrupta que eles tinham vivido junto com o mestre estava serenando a poeira e agora ele mais sabe, com o passar dos anos, ele olha para aquilo tudo e faz as suas próprias considerações. Então, no Evangelho de João, a gente tem passagens, encontramos passagens lá, que nós não encontramos nos outros evangelhos. Então, por exemplo, no Evangelho de João, a gente tem um encontro de Jesus com Nicodemos. Nenhum outro evangelista narra esse encontro de Jesus com Nicodemos. Nós temos o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Sicar, que foi dessa música aí, esqueci o nome da música, a segunda que eu coloquei, do encontro de Jesus com a samaritana, lá nesse poço, é uma música espírita composta ali pelo Tim, composta não, né? Cantada pelo Tim Vanessa, inspirada nessa passagem que está lá no Evangelho. E essa passagem só está no Evangelho de João. Jesus com a mulher adúltera, quando iam condenar a mulher, só está também no Evangelho de João. Então, são diversos momentos em que João trouxe para nós uma riqueza de detalhes que, se fosse por eles, nós não tínhamos esses detalhes. Só no Evangelho de João, por exemplo, Jesus faz se autodefinir por 7 vezes. Então, ele diz lá, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o pão caído do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. E, por fim, eu sou a videira verdadeira pela qual vós sois os ramos. Então, essas 7 autodefinições de Jesus só estão presentes no Evangelho de João. Então, percebe a importância desse personagem para a nossa história? E aí que vem um ponto bem interessante também sobre essa personalidade, porque o Evangelho de João não foi o único a ser escrito por ele. O outro livro que ele deixa para nós também, já no Novo Testamento, é o livro O Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista também. E é muito bacana, porque lá no capítulo 10 do Apocalipse, está escrito assim, importa que profetizeis outra vez. Mas João Evangelista, durante todo da sua trajetória, da sua jornada como apóstolo, ele não tinha feito nenhuma profetização, não tinha feito nenhuma evidência, nem nada disso. Ele simplesmente anotava, vivia, trabalhava, e simplesmente era isso. Então, poxa, por que lá no Apocalipse está escrito, importa que profetizeis outra vez? Porque ele começa a fazer uma referência lá em Daniel. Quando o profeta Daniel está escrevendo lá as suas profecias, eles estão escrevendo um livro, enquanto aquele livro estava sendo escrito. E no final aquele livro foi selado e só ia ser aberto no futuro. E o Apocalipse começa justamente com esse livro sendo lacrado. São as questões aí dos 7 selos. Então essa é uma das conexões do Daniel com João Evangelista. Uma outras conexões também que o pessoal, né, os estudiosos aí do Velho Testamento e do Novo Testamento trazem para nós, são as proximidades com os animais. João Evangelista,
ele narra no Apocalipse grandes animais, temos bestas, dragões, coisas que também tem lá em Daniel. Daniel, por exemplo, ficou lá na cova dos leões, conviveu com essas feras, com as criaturas. No Apocalipse nós também temos a chegada do Cordeiro, então traz os detalhes das vestes, de como que vai ser toda essa chegada. Então, é muito interessante essas conexões. Tem um livro que fala só sobre essas conexões, em que o autor cita mais de 10 passagens congruentes entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse do João Evangelista. Ah, Pedro, então bacana essas coisas de estudar? É bacana. Mas isso é o mais importante? Não, isso não é o mais importante. O mais importante dessas duas reencarnações, né, de Daniel, o Espírito, uma vez como Daniel, o profeta, e outra vez como João, o evangelista, é a conduta e a história de vida por trás dessas personagens. Daniel, a gente não tem muitas informações, mas João Evangelista, nós já temos um cabedal de informações muito maior. Nós sabemos que João, quando conhece o Evangelho, lá no lago, através da pesca, ele simplesmente abandona a sua condição de pescador e se dedica toda a sua vida a viver ao lado do Mestre. Então, ele acompanha a vida do Cristo por inteiro. E é impressionante porque quando chega o período de crucificação de Jesus, o que acontece? Jesus fala com Pedro, por exemplo, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Então Jesus já sabia o que se passava com tudo aquilo. E quando chega a crucificação, todos os discípulos ficam com medo, eles ficam aterrorizados. E aí, a hora que Jesus está sendo crucificado na cruz, qual é o único dos discípulos que comparece no Gólgota para visitar e ver o Senhor na cruz? Só João Evangelista é o único discípulo a aparecer nesse momento, que foi fiel a Jesus até o instante final. Mas ele não foi lá só. Junto de João Evangelista, ele é o único que vai e não só comparece, como apoia e sustenta e é a força física e moral para a mãe de Jesus. Então é ele que acompanha Maria de Nazaré para ver ali o seu último instante com o filho crucificado na cruz. Ela naturalmente em prantos, naquela condição de ver um filho completamente torturado, acabado, com as forças fracas, é ele que está lá ao lado de Maria, dando a força, dando aquele amparo, de braços dados com ela, inspirando-a a ser firme, a ser perseverante. E aí o que Jesus fala com João nesse momento? Fala para ele se manter firme e vira e fala para Maria, mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Ele já prevendo que iria, né, vou retornar ao mundo espiritual, confia então a sua mãe, a criatura sagrada que lhe deu a bênção da reencarnação, ao seu discípulo amado, a João Evangelista, dando a eles o compromisso de se cuidarem mutuamente enquanto ainda estivessem reencarnados aqui na Terra, para que um fosse o filho do outro e para que o outro fosse a mãe do filho, para que eles fossem esse conjunto de forças e conseguissem vencer, então, todo esse trajeto, todo esse percurso. Então, João Evangelista se destaca por diversos momentos. E aí, à beira da cruz do Calvário, é quando Maria, então, tem essa missão junto com João Evangelista, né, de se tornar aí mãe e filha. Só que eles não vão ficar juntos nesse primeiro momento. Maria segue ali, provavelmente, com outros familiares, enquanto João segue ali também e começa o trabalho junto com os outros apóstolos na Casa do Caminho, né, onde é muito bem narrado ali no Novo Testamento, mas com uma riqueza de detalhes e mais abundante no livro Paulo e Estevão. Então, a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, foi a primeira, vamos dizer assim, igreja, o primeiro local onde os cristãos primitivos se reuniam, e ali o evangelho era pregado adiante, mas também era um posto de socorro, de auxílio a todos os desvalidos que batiam à porta, procurando socorro, procurando ajuda, procurando ali, de alguma forma, um conforto. Então, o João Evangelista trabalha lá junto com Pedro, junto com Estevão, quando começa, então, as perseguições do então denominado Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, ao ver todo aquele burburinho, ver todo aquele movimento em que Jesus tinha feito naquela região, ele começa as perseguições aos cristãos, né? Ele vai até a casa do caminho para poder entender tudo aquilo que estava acontecendo lá dentro, e a hora que ele percebe tudo aquilo que ele considerava blasfêmia, ele começa, então, o primeiro movimento de perseguição aos cristãos. Movimento esse que foi se tornando cada vez mais escalável, até que Saulo de Tarso, então, decide condenar 3 integrantes da Casa do Caminho. Essas 3 personagens, nós temos, então, Pedro, onde ele considerava um dos líderes, vamos dizer assim, daquela instituição, da Casa do Caminho, e aí a Pedro ele fala o seguinte, olha, Pedro vai ser preso. Então Pedro é preso, é levado ao cativeiro, e aí depois, mais tarde, a gente vai ver lá no Novo Testamento, na obra Paulo e Estevão, que os guardas onde tomavam conta lá da cela do Pedro são adormecidos, eles caem em sonho, os cadeados se abrem e Pedro é liberto. Já Estevão, que é um outro pregador e que vai estar aí na história de Paulo e Estevão, Saulo de Tarso, então, fala o seguinte, olha, Estevão, esse aí é o orador mais eloquente, esse aí tem que ser morto. Ele que faz essa pregação toda, é ele que consegue mais exercer influência, então esse tem que ser morto. E assim acontece o desencarne de Estevão. Já João Evangelista, que é a terceira condenação de Saulo de Tarso, ele fala o seguinte, olha, esse mais novo, a gente não vai mandar matar, nem vai mandar prender, não. A gente vai mandar ele para fora daqui. Então, a condenação de Saulo de Tarso para João Evangelista é ser exilado para bem longe de Israel. E é por isso que ele vai viver uma boa parte da sua vida na Grécia. Então, ele sai ali da região da Palestina, de Israel, e vai viver uma grande parte da sua vida na Grécia. Momento onde ele vai encontrar ali toda aquele corrente filosófica dos gregos, desenvolver toda essa parte de pensamentos e tudo mais, e assim vai e fica todas essas questões das condenações naquela época, né, das primeiras perseguições. Então, quando acontece essa condenação, a missão que Jesus tinha confiado a João Evangelista fica comprometida de cuidar de Maria, porque eles tinham que se afastar fisicamente. Só que isso não vai se dar sempre assim, né? Passado algum tempo, depois de muitos anos, já mais maduro, com a idade mais avançada, ele procura por Maria de Nazaré e diz, mãezinha, olha, eu encontrei uma casa para a gente ir morar. E aí Maria simplesmente abandona tudo, deixa tudo para trás e vai então com João Evangelista, morar junto com ele. E é interessante porque quando eles, isso também está lá no Novo Testamento, e eles foram morar ali em uma casa com vista para o mar Egeu, quando tem essa narrativa e tudo mais, os historiadores, enfim, o pessoal começa a procurar naquela região sobre essa casa, né, com vista e tudo mais, e eles não acham de forma alguma. Procuravam, se esforçavam e tudo mais, e não encontravam nenhuma casa que batia a descrição que tinha lá nos textos. Até que no século XIX, existia uma católica, uma vidente, que falou, olha, essa casa existe sim, essa casa fica no lugar tal, do jeito tal, tem as características e tudo mais, e faz uma descrição completa, né, uma mediunidade aí dentro lá do catolicismo, e faz toda aquela descrição completa, e aí todo mundo falava que não tinha, já tinha abandonado aquela hipótese e tudo mais, e ela insiste, e de tanto ela insistir, eles começam a ir atrás e adivinham? Encontram a casa onde viveu aí Maria junto com João Evangelista, lá na cidade de Éfeso. Então, tem excursões aí, né? O pessoal, quando vai visitar ali a Turquia, costumam ir lá encontrar, visitam, inclusive até mesmo pela própria Igreja Católica, é reconhecido, né, como a casa onde viveu aí João e Maria durante um período da vida deles. Não me recordo agora qual papa chegou a celebrar uma missa lá, se vocês jogarem aí na internet, casa onde viveu João e Maria, ou cidade de Éfeso, alguma coisa assim, vai aparecer uma casa de pedra e tudo mais, é bem bonito, vale a pena depois vocês procurarem na internet. Então, ali foi um momento em que João conseguiu cumprir o que Jesus pediu a ele, né? Essa é a última missão, vamos dizer assim, para que cuidassem mutuamente
uns dos outros. E assim ele fez, né? E sobre o desencarne de João, a gente não tem muitas passagens, não tem muitos detalhes, mas o que a gente sabe é que todo mundo acreditava que João era imortal, porque ele viveu tanto, mas tanto, que todo mundo morria menos ele ficava lá. O pessoal acredita aí que João Evangelista viveu até cerca de 100 anos de idade. Então imagina, se na nossa época hoje a gente olha assim, poxa, tá, quantos anos você tem? Não, tenho 100 anos de idade. A gente fala, nossa, que maravilha, que beleza e tudo mais. Imagina naquela época, 2.000 anos atrás, 100 anos de idade, nossa senhora, era o tempo que não acabava mais. Então, ele viveu muito tempo. Ele sempre teve essa vida mais longeva e tal. E João, sendo diferente como todos, o desencarne dele acontece de forma muito diferente dos outros discípulos também. Porque quando a gente olha a história de Pedro, de todos os discípulos, todos eles sofreram seu desencarne de forma muito trágica, de forma muito truculenta, muito martirizante, vamos dizer assim. Não é que João Evangelista não passou por nenhum martírio. Ele passou, sim, por esses desafios, por esses martírios. Só que ele sempre retornava vivo. Não diferente dos outros apóstolos que foram mortos através de questões mais complicadas. Ele não. Falam que ele simplesmente desencarnou dormindo. Foi dormir na cama e passou para o mundo espiritual. Então, ele teve outro processo de desencarne também, bem diferente aí dos outros apóstolos, né? E que vai em encontro também aí com o profeta Daniel. Daniel também, a gente não tem detalhes ali sobre a sua desencarnação, mas acreditam-se também que foi simplesmente daquela morte morrida, né? Como se diz aqui em Minas, aquela morte morrida, e também a semelhança do profeta Daniel, ele foi levado várias vezes ao martírio, foi jogado, né, a questão ali das covas dos leões, mas nada sofria, nada o dizimava. E era muito bacana porque todos aqueles que conviviam com o João Evangelista, já nessa idade mais avançada, o convidavam sempre a ele, para poder fazer aquelas pregações, né? Onde eles abriam os evangelhos e discutiam, falavam e tudo mais. E ele sempre era um dos convidados. E, naturalmente, quem não gostaria de estar lá e ter a oportunidade de ouvir João Evangelista falar? Afinal de contas, ele conviveu toda a sua vida praticamente ao lado de Jesus. Então, vira e mexe, João Evangelista ia falar e tudo mais. E aí, a hora que ele começava a pregação, ele falava assim: boa noite, meus filhinhos, por exemplo. A lição é: amai-vos uns aos outros. E acabava a lição de João Evangelista. E aí todo mundo que estava lá assistindo e tudo mais ficava com aquilo e tal. Aí passava um tempo, chamavam João Evangelista para falar de novo. E aí ele chegava lá: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E descia e encerrava a palestra. Até que uma vez alguém teve a coragem de ir lá e falar com ele: ô João, né, a gente gosta muito de te ouvir falar, e você que conviveu há tanto tempo ao lado de Jesus, saberia falar para nós muitas passagens interessantes sobre a vida dele, sobre aquilo que ele deixou para nós como legados. Aí ele falou: pois bem, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira lição de amar uns aos outros, você já conseguiu aprender? Se já tiver conseguido aprender, a gente passa para a próxima. E aí, o que o pessoal falou? Não falou nada. Então, simplesmente, todas as vezes que João Evangelista ia falar, amai-vos uns aos outros. Essa é a primeira lição. Quando a gente já tiver craque, a gente passa aí para a segunda lição. Então, são essas lições que nós ficamos para nós. Não as coincidências entre um e outro personagem, mas sim todos os testemunhos que eles tiveram que dar ao longo de toda a sua jornada para chegar nas condições em que estavam hoje. Porque às vezes a gente diz assim: poxa, quem me dera escrever um evangelho, conviver com Jesus, ser reconhecido, ser recebido do lado de lá, mas a questão é: quantos querem dar o testemunho fiel até o último instante, como deu João Evangelista? Então, essas reflexões sobre a reencarnação de Daniel e depois do profeta João, ou o contrário, do profeta João e do profeta Daniel e de João Evangelista,
vem mostrar para nós essas necessidades que nós temos como espírito. E vai dar tempo, então, para a gente contar e puxar o outro gancho lá do início daquela história, que é justamente quando eu estava falando sobre o rei Nabucodonosor. Como eu disse para vocês no início do nosso estudo, a gente tentou trazer um pouco dessas questões das reencarnações, das personagens dessa história que a gente trouxe aqui na noite de hoje, e fazer um paralelo sobre as lições que ficam para nós da necessidade da reencarnação. De João Evangelista nós já vimos, sobre diversos testemunhos, e é uma figura muito conhecida também aí no nosso povo, nos estudos que a gente faz. Já a figura do rei Nabucodonosor, eu não sei se ela é tão conhecida assim. Né? Ele era um rei muito importante, a história conhece tudo isso, como eu disse para vocês. E aí, ele era um rei muito importante, era um rei muito conhecido naquela época e tudo mais. E aí o Divaldo relata para nós o seguinte, que ele, ao longo de toda a sua jornada de trabalho na mediunidade e tudo mais, naturalmente que ele conheceu também muitas personagens, não só que iam assistir às suas palestras e tudo mais, como também eram trabalhadores do movimento espírita, assim como ele era, e é até hoje, trabalhador do movimento espírita. Então, o Divaldo conta, em uma das suas palestras, que ele conheceu um personagem, né, trabalhador da União Espírita Mineira, ele é ex-senador da República, é um grande trabalhador do bem, que dirigiu a União Espírita Mineira durante muito tempo, chamado Dr. Camilo Chaves. O Dr. Camilo Chaves, ele era antropólogo, humanista, escritor, foi senador da República, enfim. E ele, o Dr. Camilo Chaves, através de uma revelação espiritual, ele descobriu que ele tinha uma profunda relação com o ser babilônico, que havia sido responsável pela construção do Jardim Suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? E esse personagem é a Semiramis. Ela é uma figura que está lá no período babilônico e que foi responsável por essas construções e que hoje é uma das figuras, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, na época, o rei Nabucodonosor, ele, que também aparece no livro Céu e Inferno, só que não com esse nome, mas sim no nome de Nabofaçã, ele resolveu escrever a história de uma mulher notável e se utilizou da mediunidade do próprio Chico, com as revelações do Emmanuel, para preencher essas lacunas históricas que ele não conseguia e tudo mais. E o Camilo Chaves, então, ao longo de 10 anos, ele se dedica a escrever a história desse personagem chamado Semiramis. Então, ele se dedica, consultava ao Chico os momentos em que ele ficava com dúvida, que ele não conseguia encontrar nenhum relato sobre aquele momento, e o Emmanuel ia ajudando ele a escrever, até que depois de 10 longos anos, ele consegue, então, publicar esse livro. Só que no dia que esse livro é publicado, acontece o desencarne do Camilo Chaves. Só que o livro foi publicado lá em São Paulo, e o desencarne dele, ele morava em BH, acontece lá em BH. Então, esse livro que ele passou durante 10 anos escrevendo, acabou que ele não teve nem a oportunidade de ter esse livro nas mãos. Muito bem, assim, Camilo Chaves retorna ao mundo espiritual, e Divaldo, então, passado muito tempo, teve a oportunidade de reencontrar esse velho amigo, agora o Divaldo encarnado, e o Camilo Chaves já no mundo espiritual desencarnado. E aí eles se encontram, o Divaldo conversa, né, trocam aquele carinho, aquela amizade, e o Divaldo conta que todas as vezes que ele tem a oportunidade de reencontrar, principalmente esses amigos, as pessoas que ele tinha mais intimidade, ele pergunta, né, como que foi a passagem, como que foi o despertar no mundo espiritual. Então ele fala, olha, me conta, qual foi a sua maior alegria, qual que foi seu maior sofrimento ao despertar e tal. E aí o Camilo Chaves fala para ele, olha, a maior alegria que eu tive ao retornar aqui para o mundo espiritual foi justamente ser recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes. E aí o Divaldo, ele tem como se fosse um diário, onde ele vai anotando todas essas reflexões que os espíritos vão trazendo para eles, de felicidades ao despertar, mas também de amarguras e sofrimentos. Então, quando o Camilo Chaves traz isso para ele, olha, a minha maior felicidade foi justamente eu ter recebido, poxa, Dr. Bezerra de Menezes,
esse apóstolo venerando da caridade veio, me auxiliou. A hora que eu o encontrei, foi para mim um grande júbilo, uma felicidade imensa. Mas, por outro lado, periodicamente eu costumava, Divaldo, sentir como se fosse uma angústia. Não é assim, saudade da terra, eu não estava preocupado com nada, eu já estava mais tranquilo, mas de tempos em tempos eu sempre senti essa angústia, uma tristeza invadia a conta do meu ser, que assim, eu não sabia explicar de onde via aquilo. E aí isso estava mexendo comigo. E aí, então, eu falei, poxa, eu vou precisar procurar o doutor Bezerra de Menezes, porque ele me recebeu quando eu cheguei aqui e provavelmente ele vai conseguir me ajudar, me elucidar o que está acontecendo nisso tudo. E assim fez. Ele procurou o doutor Bezerra e o doutor Bezerra levou, então, o Camilo Chaves a uma região de sofrimentos coletivos, aquilo onde a Igreja Católica denomina como purgatório, onde nós também conhecemos aí como período, a partir do umbral, né, onde ficam ali as criaturas que estão num período de sofrimento, de tristezas, de amargura, onde o André Luiz descreve ali, né, todo aquele processo no livro Nosso Lar, onde ele ficou ali por 8 anos, até ser recolhido, enfim. Então, o doutor Bezerra pega ele, o Camilo Chaves, quando ele já tinha até uma certa condição de andar um pouquinho melhor, e leva do alto para poder ver toda aquele sofrimento, entender tudo aquilo. E o Camilo Chaves narra que naquele vale se encontravam milhares e milhares de seres que sofriam e berriam desesperadamente por um nome que eles gritavam com muita raiva, com muito rancor, com muito ódio, e do alto eles contemplavam todo aquele vale quando o doutor Bezerra diz a Camilo Chaves, olha, você consegue perceber todas essas milhares de seres sofrendo aqui? Ele falou, consigo perceber. E aí o doutor Bezerra de Menezes diz a ele, olha só, Camilo, todos esses aqui são as suas vítimas. E aí ele fica, então, meio atordoado com aquela notícia, e aí ele entende que todo aquele nome, que todas essas pessoas estavam gritando, era o nome do rei Nabucodonosor, porque eram todos aqueles escravos em que ele, enquanto rei, acolhia um a um e lançava a lança, né, o bidente, para cegar os olhos. E que desde aquela época, 4.000 anos antes de Cristo, eles ainda estavam ali nos vales de sofrimentos, de angústias e de ódio. Então, ele elucida para o Divaldo o seguinte, olha, Divaldo, eu, graças a Deus, ou melhor, o Bezerra elucida ao Camilo Chaves, olha, Camilo, você, pelo seu esforço, ao longo das múltiplas reencarnações, você foi, sim, se tornando a pessoa melhor. Você conseguiu, sim, se tornar uma pessoa que tem a oportunidade de fazer o bem. Só que essas pessoas que estão aqui, elas estão há 4.000 anos esperando o seu convite, esperando que você faça por elas a redenção junto a elas. Ou seja, o Camilo Chaves, ele já tinha ficado bem, ele já tinha se tornado, deixado de ser aquela criatura cruel e perversa, e já estava trabalhando no bem, já tinha um conhecimento de Jesus, já tinha um conhecimento da doutrina espírita, foi recebido pelo Dr. Bezerra, ou seja, ele já tinha trabalhado, já tinha os méritos, mas ainda estava devendo todas aquelas criaturas que ele feriu há 4.000 anos. E aí, ao ter essa notícia, ele fala então, poxa, doutor Bezerra, mas e agora? Olha tanto de criatura que tem aqui. Eu sou tão pequeno, eu não tenho recurso suficiente para ajudar todo mundo. E aí, o doutor Bezerra fala para ele, olha, é verdade, mas você é uma criatura com um coração tão bom. E por onde você passou na Terra, você deixou muitos amigos na sua última reencarnação. Você não tem ninguém que esteja ainda na Terra e que possa, através da reencarnação, receber essas pessoas que vão ter a oportunidade da redenção, que vão ter a oportunidade de reencontrar um caminho e você tutelar essas pessoas. E aí ele conta essa história toda que eu estou contando a vocês ao Divaldo, porque ele aparece ao Divaldo Franco quando ele lembra desses amigos que ele deixou aqui na Terra. E aí o Camilo Chaves fala para o Divaldo, e é por isso que eu apareci aqui para você, Divaldo, porque eu sei que você é meu querido amigo do coração, e que eu venho lhe implorar
que, se for possível, que você receba aqui na Mansão do Caminho 1, 2, 5, 10, 100, quantos você conseguir desses espíritos que um dia eu machuquei, para que eles tenham, através das bênçãos da reencarnação, uma nova oportunidade de vida. E você, com esse coração tão bom e grande que você tem, acolhe eles aqui para mim, na Mansão do Caminho, e eu vou te ajudar. E aí o Divaldo fala, poxa, mas se são tantos assim, eu não vou dar conta, como é que a gente vai fazer? E aí ele fala, não, Divaldo, não tem problema, quantos você conseguir, tá tudo certo, está ótimo. E aí ele fala assim, olha, então tá, vamos começar então com alguns, eu vou te ajudar, pode contar comigo. Mas como é que essas pessoas vão reencarnar? E aí eles falam para Divaldo, Divaldo, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Esses espíritos vão reencarnar através dessas pessoas de fertilidade ampla, que toda hora tem um filho, mas que, por outro lado, acabam abandonando elas nas ruas, dando a outras pessoas, deixando nas portas das casas, e a gente vai dar um jeito de fazer com que esses espíritos, essas crianças, sejam trazidas até aqui para a Mansão do Caminho. Fechado? Fechado. E assim começa o movimento. Divaldo fala que daqui a alguns anos começam, então, a aparecer crianças de diversos locais na porta da Mansão do Caminho. Aparece um, eles acolhem, levam lá para a Mansão do Caminho. Aparece outro, acolhem, leva lá para a Mansão do Caminho. E é muito interessante porque essas crianças que estavam aparecendo na Mansão do Caminho, elas tinham uma personalidade e uma característica física mesmo completamente diferente das outras crianças que tinham na Mansão do Caminho. Eram crianças de peles escuras, crianças que, por outro lado, também, à medida que elas iam avançando em termos de idade, com 3, 4 anos de idade, elas mal conseguiam falar português. E aí o Camilo Chaves começava a aparecer para ele, orientando, olha, esse aí é um babilônio, da minha época. E aí dava para ele as instruções de como que ia orientar essas crianças. E o Divaldo fala que a dificuldade desses espíritos babilônicos que estavam reencarnando era tamanha, porque desde aquela época, ou seja, estamos falando de 4.000 anos atrás, era a primeira reencarnação deles, desde aquela época. Então, o Divaldo conta que eles não tinham contato com a língua latino-americana. A dificuldade deles para falar português é uma coisa assim absurda. Eles não conseguiam avançar na época em que as escolas não poderiam poderiam reprovar os alunos eles não conseguiam avançar porque não conseguiam aprender o português, não tinha essa raiz latino-americana, né? Então eles eram reprovados sistematicamente e muitos não conseguiam se formar e tinham até dificuldade em conversar realmente com os outros, né, com as outras pessoas. E é muito interessante, Divaldo é muito engraçado, e ele fala assim que depois de velho, né, uma dessas pessoas, quando ia telefonar para o Divaldo, e aí ele tinha tanta dificuldade em falar o português, que assim que o Divaldo atendia o telefone fixo e a pessoa começava a falar, ele logo já sabia quem é que estava falando. Por quê? Porque entravava a língua, embolava, e ele já conhecia também pela voz. E aí a pessoa falava assim com ele, ô, Divaldo, mas toda vez que eu te ligo, você já sabe que sou eu? A Joana tá te falando que sou eu? E aí o Divaldo fala, não, não é a Joana que tá me falando, é você mesmo, eu já conheço a sua voz. Mas conhecia por quê? Conhecia por causa da dificuldade de fala que esses espíritos apresentavam. Então, por que eu trouxe toda essa história? Foi inspirado em diversos livros, palestras que a gente viu, porque são as bênçãos da reencarnação. Como que uma pessoa, como o rei, que era tamanha crueldade, que era tamanha impiedade com todos aqueles que ele torturava e escravizava, se transforma num trabalhador de bem assim? Foi fácil esse caminho de redenção? Ah, com certeza não foi. Teve que passar por muitas lutas, teve que passar por muitos sofrimentos, mas ele chegou sim a uma época em que ele já estava bem consigo mesmo, que ele já tinha méritos de trabalho, mas ele não estava bem com o mundo. E aí nós recordamos da lição lá de João, quando ele pregava ali para as pessoas que iam ouvir, os primeiros cristãos: meus filhinhos, amai-vos. Ou seja,
Camilo Chaves já tinha conseguido a sua própria cura, mas não tinha conseguido ainda a cura dos outros que ele um dia encontrou. Então, ele trabalhou incessantemente e continua trabalhando até hoje pela recuperação de todos esses espíritos que tiveram a oportunidade da reencarnação aqui no Brasil. Então, quando nós vemos lá, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se nós enxergarmos apenas com os olhos da matéria, vamos conseguir enxergar? Não vamos conseguir enxergar. Mas se nós enxergarmos com os olhos dos espíritos imortais, para compreendermos que o Brasil é o celeiro do mundo e que recebe aqui no seu coração todos aqueles espíritos sofridos, que sofrem e que procuram a oportunidade da redenção, aí nós conseguimos entender. E aí, a doutrina espírita nos esclarece da nossa responsabilidade. Pois, olha só, quando nós analisamos a população da Terra, temos aí menos de 3% que se diz espírita. E quando nós olhamos, a grande concentração está aqui no Brasil. Poxa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que o coração faz? Um coração, ele pulsa sangue para todo o corpo, espalha sangue oxigenado, sangue novo, com novas ideias, com novos pensamentos para todo o nosso corpo. O coração tem esse papel de oxigenar todo o sistema do corpo humano. Se o Brasil é o coração do o mundo é todo o corpo humano. E o nosso papel é estarmos aqui recebendo todo esse oxigênio, recebendo todo esse conhecimento da doutrina espírita, recebendo todas as oportunidades de trabalho no bem que a gente tem, para que a gente já comece, sim, a nossa redenção, para que nas próximas reencarnações nós sejamos espalhados por todo o planeta Terra. Não importa se como pretos ou como brancos, como homem ou como mulher, como espíritas ou como não espíritas, não importa. Mas os conhecimentos auridos na doutrina espírita, os processos das reencarnações, o processo da lei de amor, de justiça e da caridade, o processo do arrependimento, da expiação e da reparação, aquela lei que tem lá no Código da Vida Futura, presente no céu e inferno, vai se espalhar por toda a terra. Porque lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala lá sobre os sinais do tempo, ele mostra para nós 7 sinais, que são chamados os sinais do tempo, ou seja, os sinais do processo de transição planetária. E ele diz que somente quando chegar ao 7º sinal é que aí se dará o processo da transição planetária. E esse 7º sinal, sabe qual é? Está lá no Evangelho. E aí o Evangelho será pregado em toda parte. E isso ainda não aconteceu. E cabe a cada um de nós, por onde passarmos, da forma que nós estivermos, ter essa oportunidade aí de levar o Evangelho por toda parte. Então, pessoal, muito obrigado pelo acompanhamento aí do estudo da noite de hoje. Foi um estudo diferente, porque não deixei vocês falarem, mas era para poder justamente embalar aí mesmo, e semana que vem a gente retorna aí a programação normal do Livro dos Espíritos. É isso, Celinha. Não sei se você se você está com a internet boa para